O Conexão Ciência e Saúde já está de volta e nós estamos recebendo no programa de hoje o professor Wellington Barros, coordenador de Tecnologias Ambientais e Sociais da Pró-Reitoria da Extensão da Universidade Federal de Sergipe. Nós estamos falando sobre as ações e mobilização de combate ao Aedes aegypti. Professor, observamos que a UFES tem fomentado ações de conscientização em escolas da região de Aracaju e São Cristóvão. Quais outras mobilizações estão sendo previstas em âmbito interno e externo na Universidade Federal de Sergipe? Por parte da Coordenação de Tecnologias Sociais e Ambientais da Pró-Reitoria de Extensão, nós pretendemos intensificar as ações de mobilização junto às escolas. E isso será feito a partir da criação de brigadas de estudantes, né? Pretendemos criar brigadas, grupos de estudantes que se mobilizem para ir até as escolas para conscientizar, né? Fazer a troca de conhecimentos. Nós já fizemos um pouco disso. A universidade participou das ações da Brigada Estadual de Educação, que foi criada pela Sala de Situação de Combate ao Aedes, que, aliás, é importante destacar isso. Nós temos em Sergipe uma sala de situação que reúne diferentes entidades envolvidas, né? Defesa Civil, Secretarias de Saúde dos municípios, a própria Secretaria Estadual, as vigilâncias em saúde e a universidade. Então, eles criaram uma brigada estadual de educação, né, de combate ao Aedes, e nas mobilizações, sempre que possível, a universidade tem participado, nós temos participado. Também nós participamos das mobilizações nas escolas do município de Aracaju e, mais recentemente, nas mobilizações que ocorreram aqui no município de São Cristóvão. Então, pretendemos ampliar essa participação, continuar mobilizando e levar essa mobilização para outros municípios onde principalmente a UFES tem campi, né? Então, essa é uma ação que nós pretendemos fazer. Além disso, há também a intenção de criação de uma disciplina que iria discutir não só a questão do Aedes, da dengue, do chikungunya, mas queria discutir a problemática, os problemas que são, digamos, mais prementes da sociedade sergipana. Então, como eu tinha falado no bloco anterior, já fruto desse processo de mobilização, a universidade vai se voltar também para pensar e se manter mobilizada constantemente para debater e agir em outras ações que o Estado precisa da contribuição da universidade. Falamos sobre essas ações e parcerias, né? Mas sabemos que o principal foco de todos, na verdade, o foco principal é acabar com esses criadouros do Aedes aegypti. Quais são essas ações internas que estão sendo tomadas para controlar os focos dos mosquitos nos campi da instituição? Boa pergunta. A partir da detecção da nossa necessidade de mobilização, foi criado um comitê interno de mobilização. Esse comitê interno de mobilização se reúne de forma sistemática e uma das ações que nós definimos, a primeira ação seria mapearmos o campus, né? Na verdade, os campos da universidade, para detectar locais que poderiam ser possíveis criadouros. Nós não sabemos com certeza o diagnóstico se temos e onde que temos e com que magnitude teríamos possíveis criadores do mosquito, né? Isso é uma coisa interessante porque, como nossos campos eles estão geralmente localizados em regiões que são regiões de alta densidade de mosquitos e são regiões que ficam próximos de matas, né? Então, há uma pressão, digamos assim, ambiental que favorece a ter os mosquitos nos campos, né? Todos os alunos, os funcionários sabem que... Mas a questão não é ter um mosquito, a questão é saber o seguinte, que tipo de mosquito é esse? Porque a nossa preocupação é com o Aedes aegypti. Então, nós pretendemos fazer o que a gente chamaria de um mapa de risco, que é detectar se há possíveis criadouros e quais aqueles locais do campi que mereceriam melhor atenção por parte da prefeitura do campus, por parte dos órgãos que cuidam da manutenção. Então, isso nós pretendemos ainda desenvolver uma metodologia para detectar, mas, ao mesmo tempo, enquanto não desenvolvemos essa metodologia para fazer esse mapa de risco, digamos assim, nós contamos com os nossos colaboradores da limpeza e da manutenção para tentar identificar. Então, por isso que eles foram os primeiros que foram capacitados.
Uma outra ação é no sentido de incentivar que em cada centro ou departamento, cada unidade acadêmica da universidade, espontaneamente se criem comitês locais de mobilização que ficariam encarregados de identificar. Sempre que identificar um local, um setor que a pessoa desconfia que ali poderá ser um possível criador, ou que a pessoa tem dúvida se ali tem mosquito ou não, né? Digamos assim, se tem larva do mosquito, essa pessoa poderia contactar o comitê. E aí, para fechar essa minha fala, tem uma outra coisa importante. Nós negociamos com a ouvidoria da universidade. Então, desde março, agora de 2016, a ouvidoria ela pode receber dúvidas, queixas, reclamações ou mesmo sugestões referentes à questão do combate que a universidade está fazendo para o mosquito. Então, é importante até que quem nos assiste agora tenha esse conhecimento. A nossa ouvidoria ela pode receber as dúvidas e sugestões e encaminha para o comitê de mobilização, e o comitê tenta dar o encaminhamento que é o necessário. Falando das parcerias, e uma delas é o governo estadual, e no bloco anterior conversamos desse diálogo da universidade com os municípios, com o governo estadual. Quais as contribuições efetivas dessa parceria, né? O governo estadual, a Universidade Federal de Sergipe. Eu diria que essas contribuições elas se dão. Primeiro, acho que a que deu mais impacto foi a universidade disponibilizar a sua estrutura assistencial em saúde, no caso o hospital universitário, para os mutirões de acolhimento das famílias e das crianças com microcefalia. Essa foi a primeira coisa que nós fizemos, né? E aqui eu acho que deu mais impacto social, mais repercussão, mais resultado. Isso vai ser, digamos assim, aprofundado. A universidade também, através do seu hospital universitário, tem participado da capacitação de profissionais, né, para o atendimento das crianças com microcefalia. Essa é uma iniciativa que a universidade também tem buscado desenvolver como uma iniciativa muito forte do hospital universitário. E a universidade tem participado do diálogo com a sala de situação, né, e com a estruturação de diferentes frentes de colaboração. Como eu já falei, uma delas é participando ativamente da mobilização, sempre que possível, nas escolas. Então, nós visitamos, esse primeiro semestre, várias escolas do município, fomos para as mobilizações em Itabaiana. Então, a gente pretende, como eu falei, amplificar essa colaboração. E, mais recentemente, uma parceria com a Secretaria de Saúde, no sentido de verificar a possibilidade de que a gente possa colaborar com algumas pesquisas voltadas ao controle do vetor, né, eu diria assim, e ao desenvolvimento de métodos de diagnóstico, ou mesmo a produção de vacinas. Apesar de esses dois últimos não serem uma parceria direta da universidade com o Estado, mas ele reflete parcerias da universidade com outras instituições de pesquisa, inclusive nacionais, que visam, no final, disponibilizar produtos, conhecimentos e tecnologias para que possam ser usadas aqui na nossa terra. Essa questão das pesquisas, né, análises laboratoriais mostram que no Nordeste já temos um aumento considerado nos casos sobre a microcefalia, que comprometeu o futuro de inúmeras crianças. Quais são os entraves que ainda perduram nesse processo de combate? Eu acho que temos um entrave que tem se tornado crônico, que é o entrave no controle do vetor. E esse controle do vetor é importante que se diga à população. De certo modo, nós no país temos que aprender qual a melhor estratégia para o controle do vetor, porque temos historicamente atuado, digamos assim, de forma emergencial. Então, na forma emergencial, nós fazemos as campanhas, mobilizamos a população, fazemos campanhas de comunicação. Elas são importantes em períodos emergenciais, mas precisamos desenvolver tecnologias e estratégias de controle mais efetivas, que não se deem só na questão emergencial. E essas estratégias de controle e de combate efetivas passam por, na minha opinião, garantir condições adequadas de saneamento para a população. O problema do saneamento é um problema que pressiona de uma forma muito negativa para que essas epidemias aconteçam. Então, dito de uma outra forma, as pessoas têm que morar em regiões, em ambientes que sejam saneados, que tenham condições adequadas de saneamento,
porque isso seria, digamos, o principal fator ambiental de controle do mosquito. Além disso, também dentro do controle, eu acho que nós podemos utilizar de tecnologias apropriadas, desenvolvidas inclusive no nosso estado para o controle. Então, vocês devem lembrar, houve toda a polêmica do larvicida, né, dos pesticidas que são usados para o controle do mosquito, se eles são tóxicos para a população ou não. E a gente tem visto, né, tem lido inclusive na literatura internacional, o potencial que tem sido investigado de alguns produtos naturais que poderiam ser usados como alternativos no controle do vetor. A universidade vai desenvolver, na verdade já está desenvolvendo pesquisas nesse sentido, e a gente pretende, inclusive, aprofundar com a parceria junto ao Estado para desenvolver, talvez, produtos alternativos para controle do vetor, para repelência do mosquito. Então, temos esse gargalo aí na questão do controle. E há um outro gargalo que eu acho, que é já do ponto de vista da vigilância em saúde, da vigilância epidemiológica, que nós precisamos ter métodos de diagnóstico, no caso específico da Zika, métodos rápidos de diagnóstico e métodos que sejam métodos baratos ou custo acessíveis para o Estado. Porque o grande problema do nosso diagnóstico da chikungunya e da Zika, não só em Sergipe, mas no Brasil inteiro, é porque poucos centros detinham a tecnologia para fazer o diagnóstico. Então, nós precisamos desenvolver diagnóstico rápido e que esse diagnóstico possa estar, a metodologia de diagnóstico, disponível no nosso laboratório central, né? Porque quando tivemos a epidemia, você coletava as amostras de sangue e mandava para outros centros, e demora para ter... Então, esse é um gargalo, desenvolver métodos de diagnóstico rápido e custo acessíveis para poder ser transferido isso para a Secretaria de Saúde, para o Laboratório Central. E, por fim, na questão assistencial. Nós precisamos capacitar cada vez mais as equipes de saúde para elas saberem como lidar adequadamente com essas crianças com microcefalia. E eu diria mais adiante, muitas dessas crianças, a maioria delas, vão crescer, irão para a escola pública, então nós temos que preparar o nosso sistema educacional também para receber. A escola pública tem que estar preparada para receber essas crianças, e a estrutura de seguridade social também do Estado tem que estar preparada para dar suporte para as famílias que, infelizmente, vão ter que conviver com esse problema da microcefalia, né? Problema de infraestrutura. Infraestrutura. Para finalizar, professor, sabemos que o processo de mobilização de combate ao Aedes aegypti é algo que o que devemos esperar nessa segunda fase? O que podemos aguardar, o que vem por aí nesse processo dessas ações estratégicas de combate? Essa sua pergunta, ela tem muito a ver com a primeira lá, né, quando você fez da mobilização internacional. No início dessa epidemia, nós tivemos diferentes visões de quais as melhores estratégias a seguir. Pelo menos é como eu faço a avaliação. Algumas visões diziam, o mais importante é desenvolvermos uma vacina. E a vacina que vai fazer o efetivo controle. O desenvolvimento de uma vacina é importante no caso da Zika, por causa da chikungunya e para a dengue. Mas, por conta daquela resposta que eu dei no início, da grande variabilidade no mecanismo de transmissão, e de algo que a gente ainda não sabe muito bem, que é a capacidade digamos assim, de mutação do vírus, né? Os arbovírus têm uma capacidade de mutação que é bem interessante. Nós não sabemos, não temos tanta certeza que só a estratégia do desenvolvimento da vacina será o adequado. Então, além de desenvolvermos uma vacina, vai ser necessário mudanças, investimento em infraestrutura nas cidades, nos locais, nas regiões onde tem maior incidência do mosquito, no sentido de fazer um controle efetivo. Eu cito como exemplo Singapura. Singapura, alguns anos atrás, teve uma grande epidemia de dengue, e o Estado resolveu investir. E investiu muito forte em educação. E na infraestrutura fizeram algum tipo de investimento. Então, com a educação, eles conseguiram combater o vetor. E aí reduziu drasticamente os índices de dengue. Só que como o investimento em infraestrutura não tinha sido o mais adequado, tivemos aí mais de uma década sem nenhum caso de dengue em Singapura, e quando retornou novamente com uma epidemia muito forte. Então,
desenvolvimento de vacinas, ações de educação em saúde são muito importantes porque mobilizam a sociedade, mas as ações de infraestrutura são as essenciais, a meu ver, porque elas permitem uma solução de longo prazo e mais permanente. O período acabou e já está sendo encerrado, né? Os professores, os alunos, as férias, de uma forma geral, estão chegando por aí. Como é que está sendo essas ações nesse período de férias? Já que o local está lá, isolado. A chuva vem, já que já está em período chuvoso de inverno. Como é que vai ser esse processo de combate, de ir ao foco aqueles possíveis criadouros? Então, ao que parece, nós passamos ou estamos passando do período mais crítico de infestação pelo mosquito e, consequentemente, dos casos de dengue, de zika e de chikungunya, né? Então, historicamente, do ponto de vista epidemiológico, há uma tendência de diminuição desses casos agora, com o período de chuvas, né? Até que essa coisa volte novamente lá no final do ano, em dezembro. Então, isso epidemiologicamente tem sido assim. Mas há um outro elemento aí que a gente ainda não sabe, que é o seguinte: algumas pessoas que tenham se infectado com o vírus da Zika, tenham tido a febre Zika, no caso mulheres grávidas, nós não temos ainda ideia, com uma visão muito clara, de qual impacto isso terá daqui a alguns meses com essas mulheres grávidas que se infectaram. Então, nós temos que ficar monitorando, primeiro para saber se teremos algum surto epidêmico de microcefalia ali mais próximo do final do ano. Não sabemos, não temos tanta clareza como universidade em relação a isso. E precisamos também monitorar o índice de infestação dos mosquitos ao longo desse ano, para saber se ele permanece semelhante ao que detectamos nos anos anteriores, ou seja, que tem uma época do ano que você tem mais mosquito e outra época do ano que você tem menos mosquito, porque isso tem relação com o número de pessoas que vão se infectar e desenvolver essas doenças. Então, é um momento de monitorar, na minha opinião, e também é momento de planejar melhor as ações que nós já vamos ter de mobilização, que nós vamos ter que retomar essas ações de mobilização na volta do recesso escolar, porque aí é a história de prevenir. Então, quanto mais cedo a gente mobilizar, mais chance nós teremos de ser efetivos na prevenção quando se aproximar ali o final de dezembro, que aí começa o ciclo novamente. Outra coisa também que nós precisamos fazer, que eu imagino pelo comitê de mobilização, é a pauta que nós não conseguimos ainda vencer. Então, que é institucionalizar as brigadas estudantis no segundo semestre, criar um repositório na nossa universidade que sistematize, que reúna todas as publicações que nós temos na nossa universidade sobre o conhecimento desse mosquito e disponibilizar isso para o governo do Estado e continuar participando da sala de situação e continuar também fazendo a prospecção de editais e de ações governamentais que possam aportar recursos para a universidade, para que a universidade desenvolva pesquisa e continue produzindo conhecimento que seja utilizado no combate do mosquito. O Conexão em Ciência e Saúde faz um breve intervalo e volta já, mas desde já agradecer a presença mais uma vez do professor Wellington Barros, coordenador de Tecnologias Sociais e Ambientais da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Sergipe. O Conexão Ciência e Saúde faz um breve intervalo e volta já.